como saber que está funcionando, como medir. Tem uma coisa que eu falo que é a métrica da rede social e a métrica do negócio. A gente às vezes se perde na métrica da vaidade da rede social. Curtida, comentário, alcance ou sei lá o quê. Tem uma vaidade ali, né? Sim. De, meu conteúdo tá chegando, as pessoas estão curtindo. Mas isso daqui tá convertendo para o negócio? Tem uma outra métrica que é importante avaliar, que é mais importante avaliar, que é... Tá dando resultado? Tá dando resultado. Tá dando resultado pro negócio, eu tô lucrando mais, tô faturando mais. A questão do engajamento. Engajamento, você consegue fazer observações até de forma gratuita ali dentro das plataformas. Então, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando, estão compartilhando. E aí, se você vê que tem pouco, tem que fazer uma análise do alcance. Tá tendo pouco engajamento, mas e o alcance? Ele tá sendo, de fato, entregue para as pessoas? E aí parece que uma coisa vai levando na outra, porque, beleza, não tá tendo alcance. Por que não tá tendo alcance? O meu conteúdo tá sendo de qualidade? E uma coisa em relação ao ego, que é interessante, que a gente tava até brincando, a gente pensa... Meu conteúdo, os empreendedores falam, eu tive 500 curtidas só nesse conteúdo. E aí a gente fala, eu falo assim, pensa 500 pessoas numa sala. Você acha pouco? Que você estiver falando para 500 pessoas, isso é pouco? Não é, são 500 pessoas que você tá ali com a oportunidade de falar sobre o seu negócio, de fazer essa venda. Então, é interessante esse ponto também, nesse sentido de que a gente tem que ter essa análise crítica mais uma vez, de que os números, eles enganam, principalmente nas redes sociais, porque a gente está acostumado a ver números, milhões dos influenciadores, mas quando a gente está passando esse nosso negócio, passando essa nossa essência, as quantidades também têm que ser verificadas de uma maneira mais crítica, porque 2.000 curtidas, pensa 2.000 curtidas nessa sala, é muita gente. Então, eu costumo pensar dessa maneira e eu tento passar isso para as pessoas. Pensa dessa maneira. São 2.000 pessoas que você tem a oportunidade de falar sobre o seu negócio. Você acredita que dentro dessas 2.000 pessoas, você vai conseguir impactar 10 delas? Se você está conseguindo impactar, gerando conversão de vendas para essas 10 pessoas, você já tá tendo um retorno. Então, é importante ter esses pensamentos um pouco mais centrados, um pouco mais bondosos conosco mesmo, e é interessante. Às vezes a gente fala muito sobre os virais. Viralizar e tudo mais. Teve uma época que tinha aqueles vídeos engraçados do coco quebrando a água. E aí jogava água na pessoa, depois assim. veio um monte de outros assim. É importante, de fato, isso? Depende do teu objetivo. A gente bate muito no ponto, qual que é o teu objetivo com isso? Porque se o teu objetivo for viralizar, é importante você estar com base no que está dando certo. Então, as trends que a gente chama é a percepção do que está dando certo, a adaptação disso com a minha realidade e vou tentar viralizar. Mas com essa viralização, teu objetivo é gerar venda? É direcionar para alguma coisa? Então, se é simplesmente viralizar por viralizar, vai nessa. Agora, se você quer gerar, por exemplo, ser reconhecido depois por isso, ou então você trazer alguma adaptação do que você quer vender para porque o que o pessoal que utiliza esse recurso faz? Então, eles fazem isso, vou quebrar um coco, mas aí eu vou direcionar ele, eu tô vendendo coco aqui na esquina de casa. Então, depende muito do que é o objetivo dele nessa utilização desses virais. E às vezes você vai atingir alguém que nem vai comprar de você, né? Exato, mas aí você se torna reconhecido, se você tá chegando a um alcance maior, porque o alcance, nesse sentido também é importante, porque a partir do momento que o sistema lá, que fugiu o nome, que o algoritmo. O algoritmo, a partir do momento que o algoritmo entende que aquele teu conteúdo é relevante, as pessoas estão gostando daquilo, ele vai entregar para mais pessoas e dentro dessas mais pessoas vai ser um potencial cliente seu. Então, por isso que uma coisa leva na outra e é importante também essa viralização. Você acha que então o empreendedor ele pode pensar em se preocupar em viralizar? É importante porque isso vai trazer benefícios até pro ego. É importante pro ego também. Então, você falou a questão da gente ficar um pouquinho chateado. Fiz isso aqui. Eu não quero, o meu objetivo não é vender. Mas, nossa,
viralizei, ele se sente bem com aquilo e isso vai estimular ele a produzir mais conteúdo. E você acha que o conteúdo, ele é um canal de vendas por si só? Ele é porque aquilo que a gente comentou, as pessoas elas não estão ali para comprar, elas não compram simplesmente um produto ou um serviço. Ela vai comprar a tua capacidade de resolver algum problema delas. Uhum. Então, se esse conteúdo, de alguma maneira, ele tá trazendo algo, alguma informação, você tá mostrando como o seu produto funciona, você tá mostrando o que o seu produto faz, a maneira como ele se mede, como ele se move ali, esse conteúdo ele pode já gerar venda nesse momento. Então é importante você, nesses conteúdos, então, a boca de funil, vamos dizer assim, a gente fala assim, vai falar um pouquinho e vai se trazer, você vai fazer com que os seus clientes te conheçam. Depois mostrar como o seu produto funciona. E depois fazer o direcionamento dele. Para onde que você vai direcionar ele? Vou direcionar ele para fazer uma compra do meu produto. No caso do TikTok Shop, por exemplo, já está ali, ele vai clicar e já vai ser direcionado para a plataforma ali para fazer a compra. Então, ele pode sim ser já um fator de compra ali dentro das plataformas digitais. Isso, até com o TikTok Shop, essa coisa de misturar conteúdo, de certa forma, tá misturando entretenimento ou até informação com compra, com negócio. Isso é uma tendência, né? A todo momento. Então, nesse momento aqui, a tendência é isso. Nesses últimos dias, os vídeos que eu estava assistindo no TikTok, 50% dos vídeos, eu até fiz essa conta. Tipo assim, de 10 vídeos que eu passei, 5 já era de gente mostrando compras ali dentro da plataforma. Então, lá nos Estados Unidos, ela já ultrapassou grandes marketplaces. E agora, com essa estratégia agressiva que eles estão para trazer, para captar novas empresas para vender ali dentro. Se não me engano, até o Boticário já está ali dentro. E essas empresas que já estão desde o início, isso é uma coisa que a gente não falou também, que quanto mais cedo você entrar, a maior possibilidade de você ser uma referência ali dentro da plataforma é maior. Então, é importante ficar ligado nisso. E o entretenimento, ele traz isso, porque você tá ali, é a compra por descoberta, é a busca por descoberta. Então, você tá ali, eu tô me entretendo ali na plataforma. Aparece um vídeo de alguém mostrando uma coisa que eu nem sabia que eu precisava. Então, nossa, isso é interessante, eu preciso disso. E aí você vai buscar mais informações de como eu vou comprar isso e como ele já tá ali na plataforma, nossa, eu preciso disso, eu vou comprar. E você acredita que em algum momento a gente vai se cansar disso? De tanto conteúdo, de tanta informação, de tanta venda o tempo todo? Nossa, difícil essa pergunta, porque como as coisas estão em mudança o tempo todo, até o nosso comportamento, como eu comentei, muda bastante. Só que a gente a gente sente essa necessidade de estar cronicamente online o tempo inteiro. Então, é uma pergunta difícil porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, digamos que aconteça alguma coisa, não temos mais internet, ou então a internet está limitada. Como que a gente vai viver? Como que vai ser? Esses dias eu tava conversando sobre isso. Gente, eu não sei quando foi a última vez que eu vi uma nota de dinheiro. Então, digamos que deu um apagão aí. O que eu vou fazer? Porque eu não tenho nem como abastecer meu carro para fugir para um outro lugar. Que São Paulo é um caos, né? Vou pro interior de Minas, que é onde os meus pais moram. Não dá para fazer isso, porque não tenho de onde tirar sem a internet. Então, a gente tem que pensar dessa maneira também. Então, se acontecer alguma coisa nesse tipo, o que a gente vai fazer? Então, esse comportamento hoje que a gente está transbordado de informação, então informação em tempo inteiro, conteúdo o tempo inteiro, e a gente gosta de conteúdos rápidos, isso é uma coisa que eu percebi, a gente quer coisas rápidas o tempo todo, então, neste momento, é o que temos para hoje, mas, né, quem sabe? E você sabe que eu vi esses dias de uma produtora de podcast? Ela falou como os podcasts são... E a gente tá no podcast. Como os podcasts são uma forma de se conectar mais profunda e que tem uma tendência de querer consumir de fato esse conteúdo, porque eu fico ali e consumo conteúdo no tempo todo com informação passando rapidamente, né? Então eu me conecto mais com esse conteúdo. Então é importante estar aqui também e vender por aqui, por exemplo, Sim. né? Achei isso muito interessante.
Talvez seja o início de um novo movimento. Ou um por- movimento paralelo, né? O podcast, por que que ele atrai tantas pessoas, né? Porque é uma conversa. Então, quem tá ouvindo aqui a gente... Você fala, Tá se entendendo. Exato, é como se a gente estivesse todos numa mesma conversa. Então, a gente tá conversando aqui, quando sente a familiaridade ali, né? Então, as pessoas se sentem, assim, conectadas com o que a gente tá falando. Então, isso é algo que é vigente aí nas redes sociais hoje em dia. E Vinícius, uma dificuldade é criar o funil de venda. Então eu tô aqui criando conteúdo, mas o que eu tenho que fazer com o meu cliente, né? Isso daqui tem que converter. Eu não Exato. posso ficar só criando conteúdo, né? Então, tem que ter até o funil que eu tinha comentado. Então, você precisa ser conhecido, você vai fazer com que as pessoas te conheçam. Depois, você vai mostrar o valor do seu produto. Então, eu preciso mostrar o que o meu produto faz, como ele faz, que problema que ele vai resolver do meu cliente e depois fazer esse direcionamento dele. Então, todo o conteúdo ele tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo, neste caso, é gerar uma venda, então você tem que ter toda essa trajetória para que no final você direcione ele a uma plataforma, ao seu WhatsApp que você vai conversar com ele e ter todo esse controle também, porque a pós-venda é importante, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas você fazer um acompanhamento do seu cliente depois que você vendeu é o que você vai fidelizar ele, então ter um bom CRM, fazer esse acompanhamento é importante, mas no caso do funil dentro das redes sociais, é sempre levando em consideração que você tem que captar esse cliente e ter por objetivo em direcionar ele para algum lugar, para promover a venda.